E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu acabei de começar a gravar um vídeo e perdi a introdução. A janela estava fazendo muito barulho. E aí eu fui lá arrumar. E esse vídeo eu vou falar sobre paternidade. Eu vou falar sobre o fato de ser pai. E eu vou comentar com vocês um pouco sobre como está sendo a minha experiência nesse ponto, tá? E eu tô gravando esse vídeo porque eu quero soltar ele no dia 10 de agosto. Porque dia 11 de agosto é dia dos pais. Então, tipo, vai ser bem legal. Eu quero ver se eu consigo aprender a utilizar temáticas para falar um pouco a respeito. Porque isso também acaba me motivando a ter uma flexibilidade argumentativa melhor. E também ela faz... Eu consigo ter um processo onde eu me adapto a assuntos paralelos, não só a pautas. Então, esse lance de ser pai é uma coisa que eu sempre quis comentar um pouco mais profundamente, mas eu nunca consegui. Eu vou abrir o coração para vocês hoje nesse vídeo e eu espero que todos os pais que assistem meus vídeos, ou todas as pães, que é o pai com a mãe, que tem muita mãe que é muito pai, tem muito pai que é muita mãe, e tem pai que é pai e mãe que é mãe. Então, tipo, a gente tem situações onde os pais são muito afastados dos filhos, e aí a mãe acaba tendo que assumir os dois papéis, sendo tanto pai quanto mãe. No meu caso, tá? Como todos vocês sabem, eu me separei, e agora eu moro muito pertinho do meu filho e eu tô, cada dia que passa, me organizando e tentando harmonizar a minha agenda e tudo mais, para que eu possa estar sempre perto do meu filho, para que eu possa estar acompanhando a evolução dele. E é um processo que, não vou mentir para vocês, cara, tá sendo algo bem complicado, mais complicado do que eu imaginava, porque eu vou comentar isso em outro vídeo. Eu já acabei de descobrir que existe uma pauta aqui, já enganchando nesse vídeo sobre paternidade, e eu achei muito legal. Então, assim, tem um ditado que eu já ouvi, que se você não é... Acabei de falar, cara, esse ditado. Pra você deixar de ser... Pra você ser pai... Ai, nossa, me perdi inteiro. Ai, cadê? Eu tinha um lencinho aqui. Ai. Pera aí, deixa eu me concentrar de novo. Vamos lá, eu consigo. Você só deixa de ser filho quando você se torna pai. E esse foi um ditado que, tipo, mudou a minha vida. Porque eu percebi o quão importante é ser pai, tá? E vocês vão falar, pô, cara, mas eu vejo seu Instagram, você tá sempre lá com seu filhote, acompanhando e tal, então você é um ótimo pai. Acompanhar um filho, gente, não te torna um bom pai, tá? Eu acredito que o que torna um pai, um paizão da porra, é estar presente, tá? Mas também é se preocupar, é auxiliar, é ajudar, é criar, é educar, é você dar bons exemplos, entendeu? É você ter um pouco de autoridade para evitar que seu filho aprenda as coisas erradas e que ele pegue todo esse aprendizado errado que ele tem e ele aplique esse conhecimento negativo no mundo. Então, quando você ensina, por exemplo, o seu filho a ser machista, ele está absorvendo tudo aquilo e ele vai aplicar aquilo no mundo. Quando você ensina o seu filho a ser homofóbico, sabe, você vai estar colocando uma programação dentro dele que vai fazer com que ele replique aquilo para o mundo. Então, na verdade, você como pai, você é um semeador de ideias, conquistas para o futuro. E aonde você está semeando tudo isso? No seu filho. O seu filho, ele é um vaso. Ele é um vaso com uma terra fértil e tudo que você vai jogar ali dentro vai brotar. E eu tomo muito cuidado com isso, para não deixar o meu filho entrar num modo
aonde ele seja homofóbico, onde ele seja machista, aonde ele seja ciumento, ganancioso, e ao mesmo tempo eu tenho que equilibrar tudo isso, transformando meu filho num homem forte. Então eu tenho um processo meu de observar o meu filho e sempre motivar ele a ser forte, a se entender, esse negócio de, não, para de chorar, isso não existe pra mim, porque eu choro pra caralho, eu sou um cara chorão, mano. Eu fui assistir Rei Leão e eu chorei muito, sacou? E eu choro, cara. Eu descobri que, chorar é uma coisa muito boa. Não me torna menos homem, não me torna um pai fraco. E aí eu não olho pro meu filho e falo pra ele, engole o choro, não chora. Eu falo, filho, não precisa chorar, porque geralmente ele tá chorando por coisas bobas, tentando fazer uma birra, né? Ele tá querendo às vezes ser um pouquinho mimado, e aí eu vou consertando isso. Então esse processo, eu falando com ele, é diferente do que ter a mãe dele falando. Então o pai em si, ele é a referência, sacou? Para uma menina, geralmente a mãe vai se tornar a referência, mas para um menino, o pai é a referência. E eu, sabendo que eu preciso dar uma boa referência pro Theo, eu decidi estar próximo, eu decidi auxiliar, eu decidi pagar escola e plano de saúde e ajuda, e faz tudo que puder, cara, tudo que tiver ao alcance, e você desce o pau, sabe? Você faz a sua parte. Você tem que ser um paizão da porra, é assim. Agora, cara, existe muito pai omisso, e aí muitos de vocês vão pensar, pô, o Akira já falou do pai dele, que ele voltou a falar com o pai dele com 20 e poucos anos. Galera, meu pai não foi omisso, tá? Só para vocês entenderem de verdade o processo, a minha mãe, ela isolava tanto eu quanto minha irmã do meu pai. Ela fazia um trabalho psicológico que hoje eu percebo que na minha adolescência eu tinha raiva do meu pai. E essa raiva não tinha sentido nenhum, não tinha embasamento nenhum, tá? Era uma raiva completamente gratuita por todos os argumentos e posições que a minha mãe colocou pra mim. Tipo, seu pai é isso, porque seu pai não gosta de você. Porque minha mãe plantava ideias em mim e eu deixava aquilo florescer. E quando eu me tornei um adulto, eu me tornei dono do meu próprio jardim. Então eu plantava o que eu queria aqui dentro e eu podava o que eu queria aqui. Então, eu percebi que meu jardim nem frutos tinha, tá? Porque eu não conseguia produzir as coisas aqui dentro. Meu jardim, ele estava meio abandonado, ele estava meio aquele jardim, ninguém entra aqui para cuidar, só minha mãe que pode cuidar aqui. E minha mãe estava tentando cuidar do jardim dela, que só no finalzinho da vida dela foi que minha mãe começou a se tocar. Tipo, cara, eu tenho que cuidar mais de mim, eu tenho que libertar meus filhos. E aí, nesse processo, foi o processo que eu me reaproximei do meu pai. Então, assim, cara, eu vou mandar esse vídeo pro meu pai, tá? Eu quero muito que ele assista esse vídeo, porque eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz até hoje, que é agradecer ao meu pai por ele não ter desistido de mim. Eu gostaria muito de olhar na cara do meu pai e falar isso, só que infelizmente, eu só consigo falar, às vezes, muito fácil na frente da câmera. E eu sei que meu pai hoje ele tem um orgulho muito grande de mim, de tudo que eu me tornei, de eu ter me tornado um bom pai. E, fico muito feliz de ter o meu pai de volta na minha vida. Durante muito tempo, eu alimentei muita mágoa do meu pai, e essa mágoa não era minha, essa raiva não era minha, esse desprezo não era meu.
era tipo coisas que foi minha mãe, ela foi aplicando em mim. E eu fui levando isso pra frente como uma verdade absoluta. E não era pra ser assim. E hoje eu percebo que o maior ato adulto, maduro que eu tive na minha vida foi de chegar no meu pai e falar pra ele que eu queria ele perto, que ele foi um péssimo pai. E meu pai pegou, eu lembro até hoje disso, meu pai foi lá, pegou uma caixa de sapato. E eu cobrei muito meu pai, principalmente por grana, sabe? Porque a minha adolescência foi muito apertada de grana, teve muitas brigas, muita coisa. E meu pai pegou essa caixa de sapato, então você não me dava pensão. E meu pai foi me mostrando, tá aqui eu recebo de todas as pensões que eu te paguei. Não, mas você mandava pouco, a mãe falava que você mandava R$90. E meu pai mandava tipo 350, só que cara, R$350 naquela época era tipo 1.000 e poucos reais hoje. E aí tipo, todas as mentiras que eu fui acreditando durante tantos anos foram caindo, porque o meu pai, ele simplesmente, ele foi paciente de saber que uma hora eu iria ser consciente, eu iria ser adulto, e eu poderia sentar e conversar e entender ele. E ele estava aberto, ele estava esperando esse momento de eu chegar lá e confrontar ele. E eu fui fazer isso com 20 e poucos anos, se eu não me engano, era acho que 25 anos. E... cara, imagina, meu pai estava tipo esperando eu ali há 24 anos, né? 24 anos meu pai ficou me esperando para eu ter consciência e maturidade o suficiente para poder confrontar ele e ele poder esclarecer tudo, que ele sempre teve ali, que ele sempre tentou estar perto, que ele sempre tentou me ajudar, que ele sempre tentou estar próximo. Eu teve uma época que eu fui morar com meu pai e eu era criança e eu cheguei completamente arisco com meu pai, porque a minha mãe, ela não falava assim, você vai morar com seu pai. A minha mãe me ameaçava. Qualquer coisa que eu fazia de errado, qualquer castigo que eu tinha, minha mãe me ameaçava. Eu vou mandar você pro seu pai. Então, tipo, quando eu falava eu vou mandar você pro seu pai, ela projetava em mim que eu estaria indo pro meu pai para ser castigado, não para tipo estudar, para aproveitar. E cara, eu tenho consciência hoje de como foi difícil para eles, porque eu tenho a Beth, que é a minha mãedrasta. A Beth foi a mulher que fez eu parar de fazer xixi na cama. Eu parei de fazer xixi na cama, acho que eu tava com 11 anos, sei lá. A Beth, ela conseguiu fazer isso porque eu apanhava todo dia, eu fazia xixi na cama todo dia e eu apanhava. E aí eu fazia mais xixi na cama. Então era um processo para mim muito traumático. E quando eu cheguei para morar com a Beth, ela viu que eu ainda estava fazendo xixi na cama, ela começou a vir de madrugada. E aí ela me acordava de madrugada, ela fazia eu fazer xixi antes de dormir. Aí passava 3 horas de sono, ela acordava no meio da madrugada, me acordava para ir fazer xixi de novo. E aí eu acordava sem fazer xixi na cama. E aí passou um tempo que eu tava lá com ela, eu parei de fazer xixi na cama graças à minha madrasta. E ela não me bateu, ela não me ameaçou. E várias vezes que eu fui passar as férias, ou que eu fui visitar eles, eu sempre chegava lá muito arisco, com muita raiva, com muito ódio. E eles só queriam me receber bem na casa deles. E eu chegava muito mal, eu já chegava achando que eu estava sendo castigado por estar lá. Então,
Eu só quero aproveitar esse vídeo para agradecer a Beth, para agradecer o meu pai, por não terem desistido de mim, por terem entendido toda a revolta que eu tinha quando eu ia lá ficar com eles. Porque eu praticamente cresci sem pai. E hoje, com o tratamento que eu tenho do meu pai, com o carinho que eu recebo dele, com a atenção, com toda a liberdade que eu tenho, é que isso me motiva a ser um pai muito bom, cara. Isso que me motiva a estar sempre perto do meu filho. Isso que me motiva a morar perto do meu filho. Porque foi muito doloroso para mim crescer sem um pai. Mas meu pai queria estar perto e ele não podia. Minha mãe não deixava. E hoje eu entendo que tudo isso que eu passei só serve para me ensinar o quanto eu quero dar isso pro Theo hoje, de ter um pai próximo, perto, presente. E eu luto com tudo, cara. Com todas as minhas forças para eu ter o Theo bem ali do meu lado sempre, para ele saber que se ele precisar eu tô ali. E eu sou muito grato. Pai, eu acho que você vai assistir esse vídeo. E eu quero que você saiba que eu te amo muito, viu, pai? Eu te amo demais. E eu sou muito grato por você ter tido tanta paciência de esperar eu ter maturidade suficiente para eu poder te confrontar, ser grosso, ser bruto, e você com toda a calma, com toda a paz do mundo, foi lá e me explicou tudo, desde a minha infância até agora. E eu fico muito feliz de ter você na minha vida, pai. De verdade, eu não tô conseguindo. Eu não consigo mais gravar. Ai. Eu não consigo mais gravar, pai. Eu já tô pra 20 minutos de vídeo, eu perdi todo o meu tempo de vídeo que eu programei. E eu não consigo mais gravar, eu preciso respirar um pouco. E eu peço desculpa a todos vocês do canal por isso. Porque eu achei que eu ia fazer um vídeo super tranquilo. Só que eu acho que eu precisava, uma hora ou outra, acessar tudo isso. Todo esse sentimento, toda essa mágoa. E tá aqui. Desculpa, gente, eu não consigo mais gravar. Obrigado a todos. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um abraço. Tchau.